Olá, seja bem-vindo. Esse é o Reprogrames, FIC 2, módulo 2, criação de páginas customizadas com Node.js. Eu sou o Leonardo e essa é a aula 10. Nessa aula 10 a gente vai aprender a criar rotas no servidor web utilizando o Express. A gente vai ver que essas rotas elas são diferentes aí do módulo anterior da aula 9, né? Utilizando lá o URL, tá? Vamos lá. Bom, primeiramente aqui a gente vai criar o servidor web e depois vai criar as rotas aí. Que aí a ideia, o legal é a organização dos arquivos, né, no servidor, como é que a gente vai fazer lá sobre cidades, né? A gente vai formar uma cidade e vai retornar uma informação da cidade caso ela for encontrada, né? Caso ela tenha uma requisição e uma resposta. Então a gente vai utilizar essa modularização, né, que é a organização lá. A gente faz uma requisição e o servidor verifica se essa informação está lá e faz um retorno. Bom, vamos lá, vou criar a aula 10 e o passo a passo a gente já realiza aí, né? Já é realizado aí, já é conhecido da gente. Bom, vou colocar aqui na outra tela para acompanhar com você. E aqui eu vou criar aqui, ó, esse aula 10. Criei aqui a aula 10, vou criar o template Node, novo. Vou colocar aqui o novo e vou colocar aula 10. Aí vou atualizar aqui que eu tinha colocado. Vamos lá. Atualizei a pasta. Vou selecionar o Node e aula 10. Aí está criando um arquivo. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai utilizar dois arquivos, tá? O index.js, que é o padrão que a gente está utilizando, vai ser só para chamar esse novo arquivo aqui que a gente vai ver. Vou chamar um arquivo de rotas, só para fazer uma forma diferente aí para você conhecer. Rotas.js. Bom, então vou começar por rotas aqui, ó. Vou esperar carregar um pouquinho. Bom, aí criou aqui rotas, a gente vai começar por aqui. Vou criar aqui então as constantes. Ó, constante, vou chamar aqui o express, require. Quer dizer que eu estou importando lá o módulo express. Com X. Agora é o seguinte, ó, vou criar aqui uma constante chamada rotas, tá? E vou utilizar o módulo express. Dentro do módulo express eu vou utilizar a função aqui do router, tá? Para a gente trabalhar aí com rotas. Bom, seguinte, a gente vai criar agora uma variável do tipo JSON, né? Do tipo, a gente vai nomear ela do tipo, colocar o nome de municípios, tá? E aí a gente vai colocar informar duas chaves aí, a chave cidade e a chave info. Basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai criar um banco de dados de informações de cidade, onde tem na procura, se o cara informar, por exemplo, o nome de uma cidade, ele vai retornar o nome da cidade mais uma informação dessa cidade. Bom, eu estou seguindo esse material, né? Ó, o material aqui da aula da página do slide número 4, tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui, ó, através dessa variável, tem usando o let municípios aí. Bom, vamos lá, então vou colocar aqui a constante, aliás, é uma variável chamada let. Ó, let a variável chamada municípios, né? E aí abro o colchete, abro aqui colchete, vou colocar todas as informações aqui do tipo JSON. Ó, vou colocar aqui cidade, né? Aí vou colocar aqui, ó, dois pontos,
cidade, dois pontos, cidade, aqui, dois pontos. Aí eu vou colocar o seguinte: se for Vitória, a palavra Vitória, eu vou fazer o que, ó? Eu vou fazer vou retornar a info aqui, ó. Info, dois pontos, e aí eu vou escrever o seguinte: Vitória, capital do Espírito Santo. Aí, beleza, vou colocar aqui, ó, vírgula. Vou copiar isso aqui para adiantar. Eu coloquei 4 cidades no material, vou repetir as mesmas 4 cidades. E aqui. Então, a cidade Vitória, aí a cidade Vila Velha e a informação aqui de Vila Velha. Vila Velha. Vila Velha, Canela Verde. Aqui eu vou colocar Cachoeiro. A informação aqui, ó, Cachoeiro de Itapemirim. Aí vou colocar Princesa do Sul. Bom, vou copiar isso aqui de uma vez, que aí já vou colocar Colatina, já é Princesa do Norte. E aqui não tem vírgula porque eu já encerrei por aqui. E aqui eu coloco Colatina. Bom, então tem a informação aqui, né? Eu tenho as variáveis, eu tenho as chaves aqui. Cidade, se ele informar a Vitória, ele vai retornar. Aqui a gente só está criando seria um banco de dados, né, digamos. Não é um banco de dados propriamente dito, claro, né? Mas é o seguinte, se ele informar a Vitória, ele vai retornar cidade, Vitória e com essa informação aqui, né? Bom, vamos seguindo aqui no nosso material. Agora a gente vai utilizar o seguinte, a gente vai utilizar uma arrow function aqui. Aqui, ó, rotas.get. E aí vamos informar o seguinte: se ele informar a raiz, quer dizer, quando ele abrir o servidor, ele vai emitir uma mensagem aqui, né? Aqui faltou a vírgula. Ó, um rec e res. E aí eu crio uma arrow function. Abro chaves aqui. Para ser aqui. Abro chaves, vou dar um enter e vou dar um retorno, ó, res. Vou mandar uma mensagem do tipo JSON. Pode ser também uma mensagem do write lá do HTML, né? Só me informando lá que seja bem-vindo. Bom, vamos aqui abrir chaves. Vou mandar aqui, ó, olá. Aí dois pontos. Abro. Vou digitar aqui seja bem-vindo. Exclamação. Finalizei aí. Bom, seguinte. Agora a gente tem que tratar com o módulo, a parte de requisição, né? O que a gente vai tratar quando a gente trabalhar aí com requisição? O que a gente vai passar? Isso que a gente vai verificar agora. Bom, a gente vai fazer o seguinte, olha, tem esse material que eu vou seguir com você agora, esse acompanhar, só para explicar qual é o comando que é realizado aqui, ó. Então é o seguinte, olha, bom, a gente tem que criar, essa aqui é a rota base, a rota padrão, né? Do get aqui, que seria a rota raiz. Então a primeira coisa que vai aparecer o JSON tipo, olá, seja bem-vindo. Bom, qual é o parâmetro que a gente tem que passar? A gente tem que passar as informações para lá, através do rec, né? Então a gente tem que utilizar o comando aqui, um caminho que a gente chama aí de cidade I, ou cidade ID, né? Aí a gente vai utilizar o comando get, né, novamente aqui, para tratar justamente essa requisição, né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Ó, então a gente vai criar uma constante chamada cidade aqui dentro desse cidade ID,
tá? E também uma constante chamada cidade info. Bom, o que a constante cidade vai fazer? Ela vai receber a requisição REC lá que foi digitado em cidade ID. Então é o seguinte, olha, quando a pessoa informa uma cidade, lá quando você estiver fazendo um teste, e você informar, por exemplo, Vitória, o comando get vai pegar esse Vitória que vai armazenar aqui, através desse rec.parâmetros aqui, cidade ID, ele vai passar essa palavra Vitória aqui para essa constante cidade, tá? Bom, e aí a gente cria uma função, uma constante também chamada cidade info. Na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte, é trabalhar com essa cidade e essa info, né, que é de informação. Bom, então aqui na constante cidade info, para receber informação da cidade pesquisada. Então eu pego lá na URL cidade info, cidade ID, jogo para a cidade e aí começo a manipular essa cidade aqui, ó, tá? Bom, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o método find, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó? O método find para realizar a pesquisa em municípios, apresentando no slide no número 4. Então a gente vai fazer o quê? Criar uma aerofont aqui, ó. Eu coloquei nomeada, né, I, né, como parâmetro de entrada. Aí, ó, se a chave I, que é o que está aqui, ó, for igual, né, à cidade que você acabou de informar aqui, que foi anteriormente informada em cidade ID, o que ele vai fazer, ó? Ele retornará o conteúdo de municípios. Qual é o conteúdo de municípios? Aqui, ó, a cidade e a informação. Na verdade, esse texto inteiro, né? Bom, basicamente é isso aqui que ele está fazendo, tá? Esse código aqui, ele tá executando, ele está explicando o que está informado aqui. Então vamos codificar essa parte aqui no código. Então, ó, rotas.get, abro parênteses e verifico lá o caminho, né? Vou colocar aqui, ó, barra, dois pontos, cidade ID. Quer dizer que a informação vai lá para a cidade ID. Vou colocar aqui uma requisição, rec e res. E vou fazer esse apontamento. Bom, verifiquei aqui, ó, vou criar a constante chamada cidade. Ela vai fazer o quê? Ela vai vai ser responsável pela requisição de que do cidade ID. Na verdade, eu vou utilizar o comando de esse parâmetro aqui para justamente pegar esse parâmetro de lá de cidade ID e passar para a constante chamada cidade, ó. Olha lá, já até identificou para a gente. Ó, então, eu vou criar outra constante chamada cidade info, que vai receber o quê? Ele vai lá em municípios. Olha lá aqui, eu já habilitei de uma vez, ó, através do comando find. E o que ele vai fazer? Ele vai criar uma aerofont que vai, tipo, procurar, entendeu? Se a cidade que eu informei está lá dentro de município. Então, ó, if, aqui, i, né? Habilitei aqui. Então, i.cidade, se for igual à cidade que está lá em município, né? Ele vai retornar esse ponto, ó. Esse ainda não está retornando, mas só está fazendo um tratamento, né? Bom, então, basicamente é o seguinte, se eu informar a palavra Vitória, Vitória vai vir para a cidade ID, ele vai ser solicitado aqui via requisição, né? Aí a constante cidade vai receber essa palavra, depois ele vai verificar aqui se essa palavra está dentro de um município. Se tiver, ela vai retornar aqui essa linha inteira aí via JSON. Bom, mas basicamente é o seguinte, e se não tiver nenhuma mensagem lá, né? Então, o que a gente tem que fazer é tratar essa condição, né? Tratar uma condição que satisfaça aí, né? Que entenda que se tiver uma mensagem informada, ele retorna. Se não tiver, ele vai retornar uma mensagem de erro. Então vamos colocar aqui, ó. Vou fazer o contrário, né? Se for diferente de cidade info, quer dizer, a informação não consta lá, eu vou mandar o seguinte, ó, vou mandar status 404, ó, vai retornar um erro e depois vai mandar uma mensagem, né? Do JSON informando o seguinte, olha, vou colocar aqui, erro. Vou escrever cidade não encontrada, exclamação. Aí é o seguinte, eu vou passar aqui, ó,
Vou colocar, vou escrever cidade pesquisada. E aí vou retornar para ele a cidade que ele digitou lá que não foi encontrada. Bom, errei aqui uma digitação aqui, né, 404. Tem que fechar aqui o parênteses, ó. Aqui. Fechei esse JSON aqui, fechei, tá tudo certo aí. Bom, e o seguinte, e se não for? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai retornar, vou criar aqui um else. Se ele retornar, eu vou fazer o seguinte, ele vai dar uma resposta, ó, vou colocar aqui status 200, dizendo que foi realmente ok. E vou colocar um JSON que é exatamente a minha cidade info. É o que eu estou procurando aqui, né? O que está retornando aqui, ó. Vamos consertar aqui também. Aproveitei que já olhei. Cidade info, né? Bom, e aí, considerando esse ponto, né? A gente trata agora com o último quesito aqui que a gente vai tratar. A gente tem que associar. Bom, como é que eu vou enviar essas informações? Estão disponíveis aqui o rotas para o index. Então eu vou criar aqui, ó, o módulo.exports. E aí vai receber a rotas. Aí, finalizei essa parte de rotas aqui. Bom, vamos lá para o index.